Olá, tudo bem? Estou de volta. Tive uns probleminhas e por conta disso precisei dar uma sumida aqui do canal. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero conversar contigo sobre adversidade. O que fazer quando os problemas surgem? Vamos lá? Pois é, descobri um pequeno probleminha de saúde. Não estava contando com isso, não foi Covid. E isso me deixou bastante chateada. E por que eu tô contando isso aqui? Vocês devem ter percebido que eu nunca fui de falar muito da minha vida pessoal aqui no canal, nem nas minhas contas do Instagram, blog, nada. Mas eu acho importante a gente contextualizar algumas coisas que acontecem com a gente, até para tornar a coisa mais real, mais concreta. Porque é muito comum as pessoas me procurarem querendo fazer aula de yoga, ou mesmo uma consulta como terapeuta ayurvédica. Ah, Michelle, eu quero ser tranquila como tu, eu gostaria de ter essa paz, te acho muito zen. E, gente, isso tudo não é verdade. Quem me conhece, assim, na intimidade, sabe que eu não sou uma pessoa zen, eu não sou uma pessoa tranquila. Eu juro que eu tento, eu estudo tudo isso, eu tento manter uma rotina, mas eu não sou essa pessoa que está alheia aos problemas, está alheia a sentir raiva, enfim. Então, poder mostrar isso aqui é importante, porque como eu falei uma outra vez para uma conhecida que disse que queria fazer aula de yoga para ficar calma como eu disse, olha, se for por esse motivo não faz, porque não vai dar certo. É óbvio que o yoga e o ayurveda me ajudam a ter mais sanidade mental, mas isso não me faz uma pessoa alheia a tudo que acontece ao redor. E foi exatamente o que aconteceu nesse momento, e por isso eu quero contar aqui no canal. Eu descobri um tumor benigno, graças a Deus, no meu joelho. Mas todo esse processo, desde a descoberta que tinha algo errado, até saber exatamente do que se tratava, isso mexeu muito comigo, em vários aspectos. E por que eu subi? Exatamente por isso, que eu acho que é uma das grandes dicas que eu dou quando me perguntam como é que eu faço para lidar com os problemas, já que esse não é o primeiro e sinceramente não é o pior problema porque eu já passei na minha vida. Eu preciso de um momento de silêncio e é o conselho que eu sempre dou. Às vezes eu preciso me afastar, eu preciso pensar, eu preciso às vezes até dormir. Minha mente precisa descansar para conseguir organizar o que está acontecendo. Porque às vezes quando a gente surge alguma coisa nova que a gente não está esperando, como foi esse caso desse problema no meu joelho, isso assim está relacionado a uma série de fatores, assim, porque um problema no joelho eu vou precisar operar, eu vou ficar dependente de outras pessoas. É a minha grande fraqueza, porque eu tenho uma dificuldade enorme de delegar tarefas, de pedir ajuda. É uma coisa que eu estou tendo que trabalhar agora e talvez seja o grande aprendizado dessa temporada que está por vir. Então, assim, a gente precisa organizar tudo isso. Então, ter um momento de silêncio para pensar sobre o que está acontecendo e poder deixar a mente mais tranquila para ver o que pode ser feito. Eu acho isso que vale para qualquer situação. Qualquer problema, não interessa se é saúde, a perda de um emprego, o fim de um relacionamento, a gente precisa de um tempo se afastar. Eu não digo se afastar do mundo, das pessoas, mas tirar um tempo para si, para pensar no que está acontecendo e o que pode ser feito. Passado isso, eu pelo menos gosto de pensar o que está acontecendo, não exatamente no porquê. A minha crença é que tudo tem uma razão de ser. E não vou discutir aqui tudo que já passou pela minha cabeça, pelo porquê que eu tô com esse problema. Mas eu acho que a gente tem capacidade de superar todos os problemas, todas as adversidades e que a gente pode ser feliz apesar de o mundo desmoronando lá fora. Eu acho que a pandemia, esse foi o grande ensinamento da pandemia, exatamente por isso, porque o 2020 foi o ano do problema. Todo mundo teve algum problema relacionado à pandemia, entre outros, que esse é o meu caso, meu joelho não tem nada a ver com a pandemia, né? Os problemas continuam, a vida continuou apesar da pandemia. Então, a gente pensar que eu tenho um problema sim, tem alguns que podem ser resolvidos com alguma ação nossa, outros não dependem da gente. Depende de tempo, mas o que pode ser feito? Ah, eu posso fazer X ou Y, beleza? Então vamos fazer o que tem que ser feito. Não ficar assim, por que isso aconteceu comigo? Nossa, eu não acredito. O que eu fiz de errado? Não vem ao caso. Eu acho assim, vamos pensar, tenho algo a fazer? Então vamos fazer.
Ah, eu sou vítima do universo, de Deus. Não creio nisso, eu acho que ninguém é castigado. Eu acredito sim na lei do karma. Tudo que acontece com a gente tem uma razão de ser e é um resultado das nossas ações, mas não vejo isso como um castigo. É uma relação de causa e efeito e acabou. Eu acho mais importante, como eu já falei no início, é pensar assim, o que eu posso aprender com isso? No meu caso, já que eu estou contextualizando aqui, eu tenho uma série de coisas para aprender. Como eu falei, eu tenho uma dificuldade enorme de pedir ajuda, eu acho que eu dou conta de tudo sempre. Talvez, assim, eu seja uma pessoa até muito orgulhosa e teimosa por conta disso. E agora, eu vou ter que passar por uma cirurgia, provavelmente por um processo de reabilitação que vai me impedir, né, pelo menos por uns dias, de andar com minhas próprias pernas. Isso para mim vai ser o aprendizado, sabe? Sossegar, ficar quieta e deixar que outras pessoas façam as coisas por mim. Esse tipo de percepção que a gente tem que ter. Eu não estou dizendo que meu problema do joelho tenha surgido porque eu preciso aprender a delegar tarefa e pedir ajuda. Mas é uma coisa que eu vou aprender, né? E que eu já estou trabalhando na minha cabeça que isso vai ser necessário. E sinceramente, eu acho que principalmente as mulheres hoje em dia tem muito essa coisa da síndrome da Mulher Maravilha e a gente vai falar mais sobre isso no canal. Eu tenho muito disso. Então, eu acho assim, eu dou conta, eu faço, eu aconteço. Gente, não dá. A gente não dá conta de tudo. Essa que é a real. E a gente pedir ajuda não nos torna menos mulher ou menos homem, se for o caso, menos mãe, menos esposa, menos profissional. Tem momentos que a gente precisa de ajuda, seja porque a gente não consegue agir ou fazer as coisas naquele tempo, ou porque a gente não está emocionalmente bem. E não tem nada de errado com isso. Eu acho que a gente vive em sociedade e tem familiares e amigos ao nosso redor exatamente para isso. E que bom quando a gente tem pessoas com que se possa contar. Então, essa é a ideia. Por isso que eu quis falar sobre a diversidade, porque toda hora a gente tem problema. Então, assim, primeira coisa, silencia. Pensa no que está acontecendo. Se for alguma coisa mais grave, chora. Fica com raiva se for o caso. Mas dá um tempo para trabalhar esse sentimento que o problema te trouxe. Passado isso, o que pode ser feito? Deus já chorou, fez tudo o que tinha que fazer. Agora, o que pode ser feito? Se tiver algo para ser feito, faça. Se não tiver solução, como minha mãe sempre diz, que não tem solução, solucionado está. Ponto, não tem o que fazer. Não depende de ti. Então aceita, né? Como eu digo, dói menos. E segue em frente. Passado isso, pensa. O que isso está querendo me dizer? Nada é por acaso. E de forma alguma, não te revolta contra Deus, contra as divindades, seja lá qual é a tua crença contra o universo. Não, tudo é uma razão de ser, mas não se trata de castigo, não é isso. E no fundo, independente do problema, acho que a gente tem que agradecer. Isso que é o principal, a gente precisa trabalhar esse sentimento de gratidão. No meu caso, eu tinha 3 hipóteses, fosse uma inflamação, um tumor benigno ou um tumor maligno. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agradecer que o tumor não é maligno. Ah, vou ter que operar? É chato? É. Se fosse uma inflamação, não precisava fazer nada. Mas que bom que eu descobri, que bom que tem tratamento. É chato? É. Mas, no meu caso, eu tenho só que sentir gratidão. Então, assim, a gente perceber que mesmo quando o problema é mais sério, a gente pode sentir grato. Sentir gratidão por ter pessoas que estão oferecendo ajuda, que estão orando por ti, que estão torcendo. É muito bom sentir esse carinho nessas horas. E a gente tem que olhar, às vezes a gente fica olhando só pro próprio umbigo, pensando, ai, meu problema, tô com isso, com aquilo. Mas olha ao redor, o que está acontecendo ao redor? É tanta coisa legal que tu percebe. Outro dia era meu filho, quando precisei fazer um exame, fiquei com o joelho dolorido, né, por causa da punção. Era o meu filho me oferecendo ajuda, meu filho que tem apenas 6 anos. Gente, ele já percebe, eu não precisei pedir. Ele foi oferecendo as coisas e querendo até me carregar, pobrezinho. É tão legal isso, sabe? Essa sensação de perceber esse amor dos outros, esse carinho. Eu, no meu caso, como mãe, perceber que meu filho já tem essa capacidade de empatia, né? Todo esse carinho que ele demonstrou, né? Sendo tão pequeno. Até o pequenininho de 3 anos fez a mesma coisa. Isso já vale muita coisa. Então a gente tem que se abrir para esses momentos. Como eu sempre digo, não quer dizer que a gente não vai ficar triste com o que está acontecendo. Como eu falei, o meu caso não é dos mais graves, tem solução. Existem problemas muito piores. Mas assim, sempre tem algo bom. Mesmo nos piores problemas, e como eu já falei aqui,
eu já passei por uns perrengues brabos, daqueles assim que, nossa senhora, mas sempre teve algo bom, desde o carinho de alguém, às vezes um estranho que ajudou numa situação assim aleatória, alguém que tu nem imaginava que fosse estender a mão, estendeu. É claro que tem muitas chateações, sempre quando vem os problemas vem várias chateações, às vezes você se decepciona com algumas pessoas, isso é normal, às vezes as pessoas com que a gente mais conta não são as que mais nos ajudam, ao contrário, elas até atrapalham. Só que isso tudo deve ser motivo de gratidão, porque isso abre a tua percepção do mundo, das pessoas, e sempre existe um crescimento desde que tu esteja disposto a aprender com essas situações. Então, quando o problema surgir, não interessa o que seja, pensa nessas coisas que eu te falei. Eu não estou dizendo assim, que eu seja PhD em resolver problema, não. Né? Como eu falei, eu choro, eu fico triste, eu fico extremamente ansiosa, eu me irrito como qualquer ser humano. E sinceramente, antes eu me sentia culpada por sentir essas coisas, achava que não podia. Hoje eu já acho que não, eu acho que é bom e é bom extravasar, faz parte da minha personalidade, claro que nem todo mundo reage da mesma forma, e eu preciso disso. E eu tô falando da minha experiência porque talvez isso sirva pra ti também. Pode ser que tu tenha uma maneira melhor de lidar com os problemas, e se tiver, conta, deixa um comentário, mas o importante é isso. No fundo, sempre sentir gratidão, ter fé, esperança, pensar que tudo é um aprendizado, é algo que a gente tem que passar, ponto, e vamos passar da melhor forma possível. Porque sempre existem duas formas de passar por uma situação, da melhor ou da pior, e a escolha sempre é nossa. Prometo não ficar mais tão ausente, vou tentar, né? Mesmo com tudo que vem por aí. Agradeço o carinho de todos, gratidão por estarem aqui participando do canal. Deixa teu comentário, dá o teu like se gostou, se não gostou também, não tem problema, pode falar. E não deixa de seguir nas nossas redes sociais. Fica bem, que fiquemos todos com saúde e felizes apesar de todos os problemas. Namastê!